Já ouviu a última música do Dom L? Claro. Falei, Dom L é zica demais, é bom, é muito bom. Ah, falando em zica, gente. Bom, eu falei pra vocês no sábado sobre como a minha entrevista com o Thiagson deu um pouco de repercussão negativa. A gente pode conversar de novo sobre isso hoje. Mas teve um comentário que me deixou confuso, assim. Que é um cara falando: eu odeio quando o Ian fica tentando se enturmar com gente diferente dele porque ele fica forçando gíria. Gente, eu já falei várias vezes aqui. Eu cresci na periferia de São Paulo. Eu cresci em Perus, que é zona oeste, noroeste. Todos os meus amigos, inclusive eu, falávamos como o Galo, como o Chavoso, como o Thiago. É que eu moro há muito tempo na capital e eu fui perdendo isso com o tempo. Mas quando eu tô com pessoas que falam assim, eu basicamente volto ao meu sotaque original. E assim, eu sei que tem muita gente que queria que eu tivesse crescido em Higienópolis. E tivesse crescido num apartamento fechado, estudando no Dante Alighieri. Eu sei que tem gente que queria isso. Mas não é verdade. Não é verdade. Eu cresci na periferia e falava e ouvia e cresci ouvindo essas coisas no meu bairro, sabe? É que eu fui perdendo esse sotaque com o tempo de ficar muito tempo longe. Eu já tô há 15 anos longe. Mas sabe aquela coisa de... a pessoa muda de estado, mas quando ela liga pros familiares, ela volta a ter o sotaque? É isso, sabe? Eu sou formado em História. Fiscal de sotaque é foda, né? Então... Gente, vocês acham que se eu fosse entrevistado por uma pessoa da Bahia, eu ia começar a falar que nem ela? Não, né? Eu falei... Tem muita gente que quer muito que eu tivesse crescido em Higienópolis ou no Jardim Paulista, mas não é verdade. Desculpa. Ah, você tem energia de playboy. Mas foda-se, tá? Tenho. E daí? Não posso deixar de ser quem eu sou. Eu vou fazer cosplay, por acaso? Tá, qual foi a polêmica da live? Então, o que aconteceu na live? Eu e o Thiago falamos sobre funk. E assim, eu vou ser direto e reto, gente. Tem comentário lá que é só racista, tá? Tem muito comentário racista e é complicado, porque às vezes comunismo e branquitude andam de mãos dadas, né? Isso é uma infelicidade, mas acontece. E vou citar alguns comentários que apareceram, né? Primeiro, esse cara falando que eu forço o sotaque, tá? Não vou deixar de falar como eu quero falar, pra agradar ninguém, desculpa. Tinha comentários falando assim: o Thiago não sabe do que ele tá falando. Gente, isso é só racismo. O Thiago é uma das pessoas que mais sabe do que ele tá falando. O Thiago tem ensino superior, o Thiago tem doutorado. Ele nem precisava ter, mas ele tem. Ele tem doutorado, ele está fazendo o doutorado dele. O Thiago tem muita leitura, muita leitura. Ele é uma pessoa muito culta e muito inteligente. Isso é só racismo. Viram a aparência dele falando assim: esse cara periférico não é inteligente, não tem como ser inteligente e saber do que tá falando. Tinha muito disso, tá? Isso eu não tenho muito o que comentar. Outra coisa, fora viver... Tudo, ele tem tudo. Outra coisa, falar de funk, falar de sexo, no geral, mexe com o senso de moral de muita gente. Não é o Chavoso, é o Thiago... É o Thiagson, né? Que é um pesquisador de funk que estuda funk no nível universitário, no nível de pesquisa, né? E é músico e também vive e frequenta os bailes de favela, etc. Então ele não tá vendo de fora, ele tá vendo de dentro. Muitos comentários eram acerca de sexualidade, no geral, sabe? Coisa que a gente abordou de maneira extensa. Então alguns comentários eram acerca de como o funk objetifica as mulheres. Isso a gente comentou bastante extensamente, tá, gente? O próprio Thiago complexificou muito a questão, falou sobre... Vou só recapitular pra quem não viu o vídeo. Nós falamos sobre como o funk putaria nasce com as funkeiras. O funk putaria, não o funk sugestivo. O funk putaria nasce na época da Tati, nasce na época da Daisy, nasce na época da Valesca, nasce na época da Kátia Fiel, nasce com essas funkeiras. Mas nem tudo são flores, né? Muitas vezes essas mulheres são forçadas a cantar o que não querem porque o funk putaria dá mais repercussão. Muitas letras são escritas por homens, a questão não é tão simples, tá? A gente complexificou tudo. E tem uma outra coisa. Tudo que o Thiago falou a respeito de sexualidade feminina e de sexo no funk vem de autoras pretas que escreveram sobre. Então, o Thiago, ele não tira as coisas da cabeça dele. Ele lê mulheres falando sobre e falou o que essas mulheres falaram sobre. Isso foi uma outra coisa que incomodou muita gente. Eu vi alguns comentários falando assim... Porque o Thiago critica o feminismo branco. Alguns comentários eram assim: esse homem está querendo ensinar pra mulheres como é que é feminismo. O Thiago não estava dando a opinião dele, ele estava citando livros escritos por mulheres pretas que entraram na universidade nos últimos 10 anos e conseguiram ter a sua voz repercutida. Ele não estava falando o que ele pensa, ele estava falando o que foi escrito. Não é ele acha isso sobre o feminismo branco. Ele leu feministas pretas falando sobre isso. E dá as referências. Vocês podem olhar no vídeo, tem as referências. Vocês podem não concordar, mas falar você é homem e não sabe do que está falando é desviar o foco, entende? Porque sequer era a opinião dele. Ele não tirou isso da cabeça dele, não foi uma conclusão que ele tirou. Então, eu queria abarcar tudo isso. Eu acho menos importante isso tudo, porque é mais consensual. Falar de sexualidade mexe muito com o senso de moral das pessoas. Também tem muitos comunistas que são muito resistentes a falar de trabalho sexual, de prostituição, de pornografia. Preferem falar assim, eu sou contra, e não falar mais sobre o assunto, para não se envolver. Então, quando envolve funk é a mesma coisa, porque o funk
toca nessa ferida da moralidade e o cara falou assim: a sexualidade na periferia e nas favelas não é praticada da maneira idealizada que o cristianismo prega. Então, assim, na nossa cabeça tudo pode funcionar muito bem. Eu acho que é isso, a gente apertou o botão da moral muito forte. Do senso de moral, assim, né, das pessoas. Eu quero salientar uma coisa, que a gente tava lá tentando entender o fenômeno do funk, tá, gente? E não fazer juízo, dizer, não, eu vou defender o funk, não, eu vou não defender o funk, eu vou rechaçar, eu vou fazer repúdio. Não era isso. O funk é um fenômeno que acontece, ele acontece. Ele tem características e ele é muito importante pra cultura brasileira. Eu acho que nós, como comunistas, se nós nos voltarmos, virarmos as costas pra esse fenômeno, eu acho ingenuidade, sabe? Então a gente tava lá querendo entender o que estava acontecendo e querendo complexificar a questão. Muita gente pode discordar, mas eu acho que tem certas coisas lá que foram verdadeiros espantalhos, sabe? E que muitas das discordâncias partiram de um prisma moral, realmente de um incômodo moral. De certas coisas do funk mexerem muito com o senso quase inconsciente das pessoas e a resposta ser um pouco irracional, entende? Então, qual foi a coisa mais controversa? Eu falei muito com o Thiago depois sobre isso. O que acontece? Nós estávamos falando a respeito de funks que geraram litígio. Ou seja, funks que foram caso de Ministério Público, por exemplo. O Thiago citou o caso do Surubinha de Leve, que foi talvez o caso de maior repercussão desde o Tapinha Não Dói. E o próprio Thiago me falou que ele se expressou mal e que ele falou de uma questão que era muito complexa de maneira muito apressada. Então fica aí a autocrítica. Eu também acho que eu não dei a devida atenção à questão. Não imaginei que isso pudesse repercutir tão negativamente, mas acho que vale a pena uma explicação. O Surubinha de Leve não foi isso que ele falou. Ele não falou que foi injustamente cancelado. Ele não usou essa palavra. E ele não usou essa palavra porque eu sei que palavra que ele usou, porque ele não estava falando dele, ele estava citando um artigo. Ele falou que o cancelamento foi perverso. E aí é que tá. Beleza, você pode discordar, mas a gente tem que entender qual que é o argumento dele. Porque se quer um argumento dele, ele pegou de um artigo. E eu posso passar o artigo pra vocês lerem o argumento inteiro. Porque nesse caso a gente tem que entender. Então, aí, beleza. Ele disse que o cancelamento foi perverso. O que ele estava querendo dizer com perverso? Quer dizer que o cancelamento teve intenções escusas. Ele teve intenções escusas. Vamos começar do começo. O Surubinha de Leve fala assim: taca a bebida, depois taca a pica e depois abandona na rua. É um negócio assim, né? Primeiro de tudo, muita gente sentiu falta da gente comentar isso de maneira mais frontal. Isso é claramente uma referência ao estupro, é algo repreensível e nós não endossamos esse tipo de comportamento, certo? Muita gente sentiu falta da gente falar isso, mas a gente pressupôs que isso estava evidente. Então, óbvio, ninguém está endossando esse tipo de letra, tampouco esse tipo de comportamento. Fica muito claro que o Thiago também não acha isso, porque ele fala: música não é manual de conduta de comportamento. O que deixa claro que ele acha que esse é um comportamento errado, que ele acha que é um comportamento inadequado, um comportamento repreensível, beleza? Então, que fique explícito. A questão é essa. Nós achamos isso repreensível, de fato. Criminoso, apologético, é errado. Só que a questão é o seguinte, gente. Se a gente só falar do Surubinha de Leve e falar assim: eu acho errado, eu acho repreensível, eu repudio, e parar aí, eu não acho que a gente contribui com nada. Ou vocês assistiriam uma live que a gente abre as letras, fala mal delas, no sentido bem do juízo pessoal, do tipo, eu não gosto, acho errado. Aqui não é o Regis Tadeu. Qual que é o ponto aqui? Primeiro de tudo, o Thiago disse que o cancelamento da música foi perverso. O que ele estava querendo dizer? Porque eu peguei o artigo que ele está citando. Eu vou até pegar o artigo aqui para vocês, ó. E aí, vocês têm todo o direito, inclusive o dever de discordar se vocês discordarem. Mas a questão é ver o argumento inteiro. E não partir do pressuposto de que a gente está passando o pano pro comportamento ou pra letra, etc. Não é isso. Deixa eu pegar o artigo que ele tá citando aqui, ó. O nome do artigo é Que Tiro no Pé Foi Esse? Quando progressistas fazem da canção crime. O nome do autor é Thiago Casarim. Eu vou disponibilizar o artigo aqui pra vocês, caso vocês queiram lê-lo, tá? Então, beleza. Discorda? Vamos discordar pelo menos do argumento inteiro. Mas vamos falar de uma outra coisa que eu acho que essa sim não ficou clara. A grande questão lá que eu quis levantar é que esse funk foi alvo de litígio. Esse funk foi alvo de litígio. O que é muito interessante é que o funk é um gênero musical que tem as suas origens nas favelas do Rio de Janeiro e que tem a sua associação com o crime feita por agentes externos desde a sua origem. Ou seja, a criminalização desse gênero musical nasce junto com o próprio gênero. Litígio é alvo de um processo, alvo de uma tramitação legal. Esse é o ponto que eu quero salientar. Então o funk é criminalizado desde as suas origens, certo?
de uma série de maneiras. De uma forma como outros gêneros musicais, outros ritmos não são. Não são. Então, qual é o ponto? Este funk ter sido alvo de litígio é sintomático porque nós temos outros gêneros musicais, outros ritmos, com letras tão repreensíveis quanto, que não foram alvo de litígio. O samba sofreu o mesmo... Eu tô falando na época que o funk surgiu, tá? Não tô me referindo ao passado. O ponto é esse. Nós temos músicos e músicas, não de musicistas, falando músicas, com um comportamento tão repreensível quanto esse funk, que não foram alvo de processo, de litígio, de tramitação legal. E aí qual que é o ponto? O ponto é 2 pesos e 2 medidas. Milambe não é nem a pior. Eu dou um exemplo de uma coisa que é muito semelhante. Esporrei na manivela dos Raimundos. Tiraram o Surubinha de Leve do Spotify. Tiraram o Esporrei na manivela do Spotify? Não, não tiraram. Eu falo uma outra coisa. Existem músicos com um comportamento real repreensível. Eu só quero lembrar pra vocês que o Caetano Veloso fez sexo com uma criança, tá? Isso de maneira... Assim, isso é conhecimento público. E nenhuma música do Caetano Veloso foi tirada do Spotify. Isso é muito pior do que estar numa letra de uma música, porque é algo que aconteceu. E aí a questão do Caetano... Gente, o Caetano, ele gosta de processar... Isso é domínio público, tá? O Caetano é casado com a Paula Lavigne até hoje. Não é segredo pra ninguém. O Caetano fez sexo com a Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos e ele 40. Isso não é uma coisa... Não é supostamente, isso não é uma coisa escondida. Pós 30 nada, foi no aniversário de 40 dele. E novamente, eu não tô nem abrindo a questão do juízo de valor aqui. Eles ainda são casados. A questão é, as duas coisas não são encaradas da mesma forma. Então o que a gente quer explicitar aqui é, a música não cria a realidade, a música é reflexo dela. Nós vivemos numa sociedade misógina. Uma sociedade misógina gera arte misógina, arte sexista, certo? Esse tipo de música pode endossar um comportamento de misoginia, de assédio sexual, até de estupro? Pode, contanto que ele encontre as bases materiais para tal. Então nós sabemos que na favela, como o Thiago disse, a sexualidade não é praticada da maneira idealizada, como as classes dominantes, como a burguesia, defende. É uma sexualidade precoce, é uma sexualidade muito pouco calcada no comportamento judaico-cristão, idealizado, certo? Então, qual que é a questão? Nós temos um gênero musical, um ritmo musical, que é alvo de criminalização desde a sua origem, e essa criminalização encontra voz quando a letra tem esse comportamento repreensível. Mas a gente tem que pesar o porquê que isso acontece com o funk e não com os outros gêneros. E aí é impossível, no longo prazo, analisando toda a genealogia do funk, não chegar à conclusão de que é muito mais fácil criminalizar esse tipo de música por conta das origens sociais dela. Sacou? Então, por mais que a música seja repreensível, por mais que o comportamento seja repreensível, esse gênero ter sido alvo de litígio não é um caso que só se explica observando a letra. Isso se explica observando a maneira como o funk foi encarado na sociedade brasileira, desde a sua origem. Então a questão é o seguinte, vocês têm todo o direito de discordar do que a gente tá falando. Agora, partir, já vou falar do Caetano, partir pra leitura de que nós estamos passando pano pra letra e pro comportamento é uma leitura de má fé. Nós, eu e o Thiago, acreditamos que apontar pra música e falar assim, eu sou contra e não falar mais nada, não ajuda a gente a entender. Não ajuda a gente a sequer combater esse tipo de comportamento. E tem uma outra coisa. Se a mensagem não chegou, a culpa é nossa. Eu vou falar de uma maneira mais extrema, que é como o camarada falou no chat. Vocês acham mesmo que moralistas ligam para abuso dos corpos femininos na favela? Só se incomodam de que não são eles fazendo o abuso. Exato, o lugar social é imprescindível pra gente entender o fenômeno. E é isso que o autor do artigo tá chamando de cancelamento perverso. Porque a palavra perverso, ele quer dizer que foi feito por motivos escusos. Foi feito por motivos torpes. E aí eu vou trazer uma outra coisa para complexificar mais. Um dos litígios mais famosos, um dos processos mais famosos que uma música sofreu foi o Tapinha Não Dói. O Tapinha Não Dói era uma música que foi, digamos assim, denunciada por um grupo de feministas como sendo uma música que estimula violência doméstica. Uma das pessoas que ficou ao lado da música dizendo que aquilo era um moralismo estúpido foi o Caetano. O Caetano sempre esteve do lado do funk nesses casos, sacou? Mas aí é que eu tô falando, eu tô tentando trazer esse caso extremo e que é amplamente conhecido, e eu não tô nem fazendo juízo do caso. Não tô nem dando a minha opinião a respeito do que aconteceu. Que Caetano, o Veloso, o único, tá? É uma coisa extremamente controversa, mas que aconteceu, e as músicas do Caetano não foram tiradas do Spotify.
Entendem? Existe uma outra questão. Por que o Surubinha de Leve também foi um alvo tão forte? Porque a música tava estouradíssima. Estouradíssima. E aí eu quero que vocês pensem um pouco a respeito de uma música que tem essa estrofe ser um hit. Entendem? Imaginem essa música, isso não é uma informação trivial. Uma música que fala taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua, foi tipo top 1, foi uma música super estourada. E aí vocês entendem as pessoas que escutam isso, e esse é um ponto que reforça o seguinte, não é essa música que tá criando a realidade, foi a realidade que criou a música. Dizer que essa música cria a realidade é a mesma coisa que dizer que o funk é responsável pela evasão escolar, pela sexualização precoce das crianças na escola. Vocês já viram gente usando esse discurso? Quantas vezes vocês já não viram gente dizendo que o problema da escola pública nas periferias, taca na rua, enfim, não faz ficar melhor ou pior. O ponto não é esse, eu não lembro direito. Vocês já viram gente da direita dizendo que o problema das escolas públicas e tal, do comportamento das crianças na escola pública, é do funk. Vocês já viram esse argumento, não viram? E aí as pessoas se atêm ao ritmo musical, ao gênero musical, no lugar de enxergar a real causa, que é a estrutura na qual essas crianças estão inseridas. Então, pode reforçar esse comportamento, como alguém falou no chat? Com certeza. Com certeza. Mas caso encontre bases materiais que deem respaldo para esse comportamento. Porque essa música isolada numa sociedade que não tem esse tipo de comportamento não encontra respaldo. Isso é de forma dialética, mas a base material precede. Então a questão é, o próprio Marlboro, que sempre teve um discurso bastante moralista contra o funk que ele chama de pornográfico, ele falava, quer que as pessoas cantem sobre coisas diferentes, ofereçam coisas diferentes. Minha camisa é do Terra Plana, assim é que tá espelhado. Ele sempre falava, vocês querem que o funk pare de falar de sexo? Então vocês têm que oferecer alguma coisa para as favelas que não seja sexo. Eu acho que ele se expressou de uma maneira um pouco direta e um pouco rasa, mas eu acho que ele não tá errado. Não vi que o filho do DJ Marlboro comentou no meu vídeo, não vi não. Vou ver de falar. Terraplanista, né? Mas entendeu o que eu tô falando? Então, a questão é, eu não tenho nenhum problema em admitir erro, vocês já me viram admitir erro no passado, mas eu não acho que eu cometi nenhum erro nesse vídeo. Eu acho que eu não falei o suficiente da questão, entendem? Então vocês têm plena liberdade pra discordar, mas eu acho muito de má fé dizer que eu e o Thiago estamos endossando comportamento misógino e fazendo apologia ao estupro. Eu acho isso muito de má fé, tá, gente? Vocês sabem muito bem da onde a gente vem, pelo que a gente luta. E eu só discordei desse caso, mas entendo o ponto. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. O Thiago, eu mandei mensagem pro Thiago no dia e ele falou assim, a gente fez uma palestra, eu acho que uma outra pesquisadora, que a gente falou umas 2, 3 horas só sobre essa música. Pra vocês verem como é complicado. É complicado. Mas é que tá. Eu acho que existem lugares nos quais a esquerda fica conservadora. E eu acho que sexualidade é uma delas. É um dos lugares. Sexualidade faz com que a esquerda, mesmo a esquerda radical, fique bastante conservadora. E eu acho que a gente não deve... Por exemplo, eu não acho que a gente deva falar sobre isso porque a gente vai se comprometer com o público. Eu acho isso uma via errada, gente. Eu acho uma via errada. Eu acho que a gente abrir mão dos nossos ideais e do que a gente acha correto pra ter público na internet, eu acho muito errado. Pois é, eu acho que a esquerda radical é mais conservadora até. Então, tem 3 assuntos que faz com que a esquerda fique bastante conservadora. Pornografia, prostituição e funk. Temos que falar sobre tudo? Eu não disse isso. Eu disse que a gente tem que falar sobre esses temas que, geralmente, pessoas da esquerda radical desviam por uma questão de isso bater muito de frente com a moral das pessoas. Qual vídeo teve essa repercussão toda? Minha entrevista com o Thiago, tá no meu YouTube. Não, segurança pública eu não acho. Educação financeira também não... Eu entendo, da educação financeira eu entendo. Mas eu acho que esses casos que eu falei que envolvem sexualidade é muito mais tenso, muito mais tenso. Então, assim, eu sei que isso é muito motivo de piada na internet. Muito motivo de... Como a gente não propôs solução imediata, talvez tenha entendido que não há problema. Eu entendo. Eu acho que a gente tem que ver esse tipo de crítica pra melhorar o discurso no futuro. E, novamente, eu não tenho problema nenhum em admitir erro, tá, gente? Mas a gente acionou o núcleo feminista da Soberana pra analisar a situação e elas não acharam que tinha nada de equivocado. Sabe? Então, isso me tranquilizou bastante. Porque, claro, eu sou homem, tem coisas que eu simplesmente não consigo enxergar. Eu sei que isso é muito motivo de piada na internet. Mas vocês observem a maneira como a esquerda trata do assunto monogamia. É bastante conservadora. Quando a gente fala de não monogamia, isso vai direto pra zona do silêncio não monogâmico, sabe? Nossa, você... Tipo, cachorro equilibrando água, se deixar cair tem que ter um relacionamento aberto, sabe? Eu entendo, isso é brincadeira e tal. Eu acho que isso repercute um pouco de como a esquerda ainda é bastante conservadora com esse assunto. Com o assunto sexual, com o assunto de sexualidade. E pessoas que são não monogâmicas entendem muito bem do que eu tô falando. Porque eu tenho certeza que vocês que são não monogâmicos, veem essas piadas e torcem o nariz. Eu tava citando uma piada muito... Esse lance do cachorro, eu citei uma piada muito específica que quem não viu não vai entender mesmo. Pois é.
E aí tem um papo de que BDSM... Sexualidade é foda, né, gente? De que BDSM reforça estereótipos de gênero, é complicado. É tão chato esse meme de não monogamia. Um passo importante pra ter um relacionamento saudável é falar sobre não monogamia e respeito ao outro. Pois é. Eu acho que a gente tem que falar sobre posse, sobre propriedade, sobre ciúmes. Eu acho que isso é importante a gente conversar. Mas é foda... BDSM é bom demais salvar macacos, caso alguém não saiba o que significa. Mas vai muito pro lado da piada. Vai muito pro lado do... eu prefiro pisar na superfície do sol do que ter um relacionamento aberto. Eu sou mulher e me senti um pouco incomodada quando chegou nessa parte da live, mas achei que eu precisaria buscar mais informações pra eu conseguir entender mais o meu sentimento no momento. E acho que faltou esse contexto do artigo dos estudos. Realmente fez falta vocês se posicionarem de forma mais clara. Mas a participação do Thiago foi muito boa. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Eu quero me comunicar da melhor maneira possível, mas eu não acho que eu acho que seria muito equivocado eu abaixar a cabeça e falar assim, desculpa, gente, desculpa, eu errei, por favor, não parem de me assistir. Eu acho que isso não é do meu feitio. E não é por isso que vocês estão aqui também. Então eu tô sempre aberto. Uma das coisas que o marxismo me ensinou é que a gente tem que estar sempre aberto pra ser convencido de que a gente tá errado. Mas a questão é essa, ser convencido, né? A esquerda não monogamia acontece em todos os ambientes, veja nas redes como Twitter. Não, eu já vi isso acontecer em outros espaços, essa coisa da não monogamia. Não é só questão das redes, não. É que eu tô citando as redes porque eu sei que é uma coisa que nos une, né? Nós estamos online agora. Não é que o Engels não faz recomendação nenhuma, ele tá explicando as origens. Muito bom o seu ponto, inclusive, Dr. Zumba. Muitas dessas análises a respeito de BDSM, de não monogamia e de que isso é reforço de estereótipo de gênero e de misoginia, esquecem que existem relações homossexuais, né? Sabe o que eu acho curioso? Quando a gente vai ler livros de fascistas, eu tô falando fascistas mesmo, tipo Plínio Salgado e tal, eles falam a respeito de relacionamentos nos quais a mulher se torna o homem da relação e o homem se torna a mulher da relação. E é engraçado como eles fingem que a homossexualidade simplesmente não existe. Isso até hoje. Tipo, muitos desses argumentos, eles ficam um pouco comprometidos quando a gente fala que simplesmente existem pessoas que são gays. Um gay? Não querer que alguém transe com seu parceiro e te faz conservador, tá certo isso? Foi exatamente isso que eu falei. Você entendeu? Exatamente. Foi... Cara, eu fico impressionado com a sua capacidade de interpretação. Eu acho que você devia se candidatar para ser analista de conjuntura, porque eu achei a sua capacidade de interpretação de texto extraordinária, de verdade, e eu acredito que você será o próximo ou a próxima grande autora ou autor da literatura brasileira. Eu achei muito boa a interpretação. Foi exatamente isso que eu falei. Eu falei assim, todo progressista tem que deixar todo mundo comer a própria esposa. A sua esposa. É exatamente isso que eu falei. O usuário médio do Twitter, né? O usuário mais fraco do Twitter.